E então vamos continuar Mateus, como já foi dito. Nós, da última vez, encerramos uma secção grande que nós estávamos dentro de Mateus, foi desde o capítulo 18 até o capítulo 20. Alguém se lembra o nome dessa secção? Eu já ouvi aí alguma coisa. Uma comunidade do outro mundo. Alguém falou. Uma comunidade do outro mundo. Vimos durante 2 capítulos inteiros o que é que se parece uma comunidade do outro mundo, ou seja, a igreja, o reino de Deus. E hoje vamos entrar numa secção nova. Ainda não tive criatividade suficiente para dar um título à nova secção, porque eu ainda não defini onde é que ela vai terminar. Por isso, fiquem em aberto, fiquem em suspense. Mas aquilo que nós vamos entrar agora é na Semana da Paixão. Okay? É a última semana antes da crucificação. Então nós estamos a chegar ao fim. Embora ainda faltem 8 capítulos para terminar, Mateus tem 28 capítulos, embora ainda falte 8 capítulos, estamos no final do ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus. E como nós vamos ver hoje, e vamos ver ao longo destes capítulos, tudo está planeado ao detalhe, ao mínimo detalhe, por aquele que controla todas as coisas, que Jesus controla todas as coisas. Os objetivos de Jesus estão prestes a ser cumpridos. Foi para isto que ele veio. Este é o auge da história da humanidade. Este é o ponto, o clímax mais importante de tudo aquilo que a humanidade já viu até agora, é aquilo que vai acontecer no final desta semana. Então nós, ao entrar nestes capítulos de Mateus, nós estamos a entrar no clímax. No clímax. E eu espero que os textos que nós vamos ver e a forma como vamos abordá-los possam transmitir exatamente este clímax. Que nós possamos entrar dentro destes últimos instantes da vida de Jesus. E o nosso texto de hoje está em Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. Mateus 21, 1 a 11. É bom ter o Hugo aqui conosco. Normalmente trabalha-se todos os domingos, né? Então, ainda bem que estás cá conosco hoje. Versículos 1 a 11. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos. E Jesus montou. Versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a tua ajuda neste momento para que tu possas trazer o teu texto de forma perceptível às nossas mentes e que a tua verdade, aquilo que tu queres aplicar aos nossos corações, possa frutificar em nós. Rogamos-te a tua ajuda neste momento, Senhor. A tua autoridade, o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, Deus. Então o nosso texto diz que Jesus se encontrava em Betfagé. Isto era uma aldeia, a quem chama um bairro, ao lado de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, perto de Betânia. Jesus tinha acabado de estar em Betânia, com Marta, Maria e Lázaro. Ele agora está em Betfagé e ele vai descer o Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém. Tanto que do Monte das Oliveiras conseguiam ver Jerusalém e quem estava em Jerusalém conseguia também ver o Monte das Oliveiras. E Jesus pede então a 2 dos seus discípulos que vão a um povoado que está ali perto para fazer uma coisa. Ele diz que lá eles encontrariam um jumentinho, bebê, e uma jumenta, que seria a mãe do jumentinho, e que os trouxessem a Jesus. E que se alguém os interpelasse e dissesse alguma coisa: mas espera aí, então, vão levar os meus jumentos? Que lhe dissessem: olha, o Senhor precisa deles. E depois que devolveriam os jumentos.
Para que é que Jesus criou jumentos? Para cumprir uma profecia que está em Zacarias 9:9, que é o texto que está aí citado. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então no nosso texto temos um jumentinho e temos a sua mãe. Porquê a mãe? Porque é que a mãe também tinha que vir? Jesus ia montar o jumentinho. Mas o jumentinho precisava de ser acompanhado pela mãe, porque logo a seguir eles estariam rodeados de grande multidão, de muito barulho, e o jumentinho iria se assustar, iria extraviar no seu caminho, e ele ainda precisava que a mãe caminhasse do lado. Os jumentinhos precisam no início que as mães caminhem do lado para acompanhá-los. E assim cumpre a profecia. Então os discípulos vão, obedecem a Jesus, e tudo acontece conforme Jesus disse. Estava lá amarrado o jumentinho, a sua mãe. Trouxeram os jumentos, Jesus montou sobre o jumentinho. E Jesus, ao montar no jumento para entrar em Jerusalém, à luz deste texto de Zacarias, o que é que Jesus está a afirmar? O que é que ele está a dizer por meio da sua ação? Que ele é o rei messiânico, que ele é o escolhido, que ele é o descendente da dinastia de David, que todos esperavam, que todos ansiavam, o aguardado, o esperado libertador de Israel. Agora, na cabeça das pessoas, já temos falado sobre isto N vezes, na cabeça das pessoas era um libertador político, que pusesse os romanos dali para fora e que devolvesse a gestão de Israel a Israel novamente, para que Israel pudesse prosperar e ter glória novamente. Agora, isto foi intencional por parte de Jesus. Jesus queria que todas as pessoas que conheciam os sinais, que conheciam aquilo que estava profetizado acerca do Messias, Jesus queria agora, desta vez, que as pessoas fizessem o encaixe com isso e o esperarem o Messias. Que vissem Jesus e ligassem os pontos todos. E dissessem, está aqui o Messias esperado. Então Jesus está a afirmar-se de forma clara agora, de forma evidente, que Ele é o Messias. Todos os detalhes estavam debaixo do controle de Deus. O jumentinho estaria lá amarrado, a sua mãe. Os donos, ao ouvirem que o senhor deles pediu os jumentos e ia deixar levar o jumento, Jesus está a coordenar absolutamente todos os detalhes para cumprir o seu plano. Agora, outro detalhe interessante. O primeiro rei descendente de David, quem foi? Salomão. Salomão também montou um jumento na sua coroação. Depois dele, então, vemos o primeiro descendente de David a montar o jumento e agora vemos o último e derradeiro descendente a montar o jumento na sua também coroação. Então o legítimo rei de Israel estava prestes a descer o Monte das Oliveiras para entrar em Israel. No entanto, esta entrada não é feita da forma como as pessoas esperariam. Seria esperado um conquistador, um rei e um romano. Como é que um conquistador entraria? Em cima de um jumento? Em cima de um cavalo. Em cima do cavalo. Mostrando a sua pompa, mostrando a sua força, mostrando o seu pulso. Pronto para a guerra. Mas Jesus não é o tipo de rei que as pessoas estavam à espera. E isto nós já temos visto ao longo de Mateus. E vai ficar cada vez mais evidente. E essa vai ser uma das razões pelas quais as pessoas vão dizer o quê? Crucifica-o. Porque nós esperávamos que tu fosses o Messias e afinal tu não eras aquilo que nós esperávamos. Então Jesus não é o libertador político que eles estavam à espera. Jesus entra de forma humilde. Jesus entra de forma pacífica. Entrar em cima do jumento é entrar de forma pacífica. E é exatamente isso que este texto de Zacarias, que profetizava que o rei entraria humilde em Jerusalém, montado num jumento. Então um rei que domina sobre todos os detalhes da história, okay, nós vemos isso, que domina o coração dos intervenientes da história, entra na sua coroação de forma condizente com o seu caráter. De forma humilde. Antecipando o tipo de coroa que ele iria usar a seguir. Qual era a coroa que ele iria usar a seguir? A coroa de espinhos. Antes, finalmente, da coroa da glória. O rei humilde. E à medida que Jesus ia andando em cima do jumento, o que é que acontecia? Multidões acompanhavam Jesus. Estas pessoas tinham vindo desde a Galileia. Okay? Nós falámos sobre isto. Jesus desceu lá do norte da Galileia até Jerusalém, em direção a Jerusalém. E lembrem-se também que esta era a época do quê? Jesus está a entrar em Jerusalém, era a época do quê? Da Páscoa. Peregrinação em massa.
milhões de pessoas, literalmente milhões. Acredita-se que cerca de 2 milhões de pessoas, nesta altura de Jesus, agregavam-se em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então, havia milhares de peregrinos na estrada, uns tinham vindo da Galileia e estavam ali a fazer o quê? Havia pessoas a passar por trás de Jesus, havia pessoas que já estavam antes de Jesus. E o que é que essas pessoas estavam a fazer? Essas pessoas colocavam os seus mantos no chão para o jumentinho passar, para Jesus passar por cima. E cortavam ramos de árvores para Jesus passar por cima. E esse ato de estender as roupas para Jesus passar em cima podemos encontrar também no Antigo Testamento. Lá um rei, o rei Jeú, na sua coroação também, o povo, de forma a demonstrar, 2 de Reis 9, de forma a demonstrar a sua submissão, eles colocam as suas roupas aos pés do rei, dizendo: nós estamos a teus pés. Nós estamos aqui para te servir. Nós queremos nos submeter a ti. E nós vemos aqui que também, além das roupas, eles colocavam ramos. Este texto não diz, mas o texto de João diz ramos de palmeiras, que simbolizavam o nacionalismo judaico. E isto tem um simbolismo ligado às vitórias grandiosas dos judeus, especialmente a partir dos Macabeus. Os Macabeus foi uma dinastia que surgiu no período chamado intertestamentário. Entre o Antigo e o Novo Testamento passam-se 400 anos e houve uma dinastia que expulsou os invasores de Israel, os Macabeus. E então, a partir daí, a questão da palmeira, dos ramos de palmeira, simbolizavam exatamente este nacionalismo, esta vitória. Então, qual era a expectativa? A expectativa era que estava a chegar um rei diante do qual o povo se queria submeter e esperavam que fosse um rei que fosse trazer a mesma vitória que os macabeus lá atrás tinham trazido. O nacionalismo estava a vir ao de cima, estava a ser criada uma expectativa de vitória, a coroação de um rei. Então havia multidões em torno de Jesus, atrás dele, à frente dele. Pessoas, como eu disse, tinham vindo da Galileia, pessoas que tinham vindo da Betânia onde ele tinha passado, pessoas que vinham de toda a diáspora, de toda a dispersão, e pessoas que estavam em Jerusalém à espera dele. E estavam então aqui milhares de pessoas, ok? Nós aqui devemos estar umas 80, 90 pessoas, se calhar nem isso. Milhares de pessoas. E não é 30, 40, 50, 60 mil como num estádio de futebol. É mais gente ainda. Imagina uma multidão desta, de milhares de pessoas ali, na expectativa do rei. Expectativa de que o rei viesse libertar Jerusalém, o coração político e religioso de Israel. E essas milhares de pessoas gritavam o quê? Essas milhares de pessoas gritavam: Hosana ao filho de David, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Como eu disse há pouco, Hosana significa salva-nos, Senhor. Mas nas sinagogas deixou de ter apenas este sentido de angústia e de clamor por salvação, mas passou a fazer parte da liturgia como uma celebração de alegria. Porquê? Porque era a certeza de que seria um clamor respondido, de que já era uma garantia que Deus fazia. Então tinha este aspecto da celebração. Então Jesus entra neste ambiente de celebração em que as pessoas têm a expectativa já concretizada de que Jesus seria de facto aquele que salvaria o povo de Israel. Havia essa expectativa. Então toda a aclamação que estava a acontecer era messiânica, desde o facto de eles se referirem a Jesus como filho de David, ou seja, tu és o descendente da dinastia de David que está prometido que vai nos libertar. E isso são palavras que estão retiradas do Salmo 118, que fazem parte do Halel. São os salmos de louvor, que vão desde o 113 até ao 118. E o 118 é o salmo do conquistador. É o salmo daquele que vem para conquistar. E diz: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E vai descrevendo a conquista que o enviado do Senhor vai trazer. O que vem em nome do Senhor é o Messias. Então a multidão, quando usa este salmo, a multidão está a reconhecer Jesus como o Messias. Está a reconhecer Jesus como o Messias. Então Jesus está a descer este caminho, no meio destas aclamações, no meio destes atos simbólicos de coroação de um rei, ele está a descer este caminho e ele entra em Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, a cidade fica agitada, a cidade fica perturbada, fica tumultuada. O tumulto instala-se. Houve um outro momento em que a cidade se tumultuou, se agitou, se perturbou. 33 anos antes. Quando Jesus nasceu. Quando? Quando magos vindos do Oriente
A Bíblia não diz que são 3, a Bíblia não diz que são reis e a Bíblia não diz que eles vieram de camelo. Tá bom? Vamos esquecer essas tradições do Natal porque muito possivelmente elas não são verdadeiras. Já falámos disto aqui noutras alturas, não vamos falar agora. Então, e eles não vieram sozinhos. Estes homens vinham com escolta, vinham com guardas, vinham acompanhados. E então, vejam Herodes. E nós, quando falámos no início de Mateus, a maior parte obviamente não se lembra, mas o perfil de Herodes era um homem ciumento, era um homem iracundo, ele mandava matar pessoas dentro da própria família, e ele ao perceber que vem uma comitiva de outros povos para procurar um rei que acabara de nascer, como é que ele fica? Perturbado. E a própria Jerusalém sabia do rei que tinha, fica perturbada também. Porque sabe que quando Herodes se passa, há consequências para toda a gente. Então, se vem este tumulto, ao mesmo tempo há esta expectativa, porque dizia-se que era o rei que estava esperado que nasceria. Então há um tumulto que surge. O sistema político, o sistema religioso ficou ameaçado 33 anos antes, por isso é que Herodes vai tentar matar o menino. 33 anos depois, agora, o sistema político e religioso também está ameaçado. E vão tentar matar Jesus. E aquela que foi uma tarefa improdutiva 33 anos antes, agora será uma tarefa que será levada a cabo. Mas porque o próprio Cristo quer. Porque o próprio Cristo quer. Então, do meio desta agitação, as pessoas que estavam em Jerusalém, a ver toda aquela multidão, a ver aquela aclamação, as pessoas em Jerusalém são apanhadas desprevenidas e perguntam o quê? Quem é este? Está aqui o Messias? Sim, vocês estão a proclamar o Messias, vocês estão aqui a ter um ato de coroação, com todo o simbolismo à volta de uma coroação. Quem é este aqui? E a resposta? Este é o profeta de Nazaré, Jesus, da Galileia. E é desta pergunta feita pelos habitantes de Jerusalém que eu quero partir para o ensino e aplicações a partir deste texto. Uma pergunta, quem é este? Uma pergunta que eu quero que cada um de nós, que tu e eu, possamos responder. Uma pergunta cuja resposta, e não só a resposta, mas a apropriação dessa resposta, tem repercussões enormíssimas para a nossa vida. Quem é este? E esta passagem mostra pelo menos 3 respostas a esta pergunta, que vão além desta resposta que foi dada pelos habitantes. Okay? 3 respostas a esta pergunta sobre quem é este. Mateus está a escrever para quem? É para responder. Para judeus. Okay? Mateus está a escrever principalmente para judeus que esperavam o Messias. Mateus quer convencê-los, mostrar por A mais B que Jesus é o Messias que estava profetizado. E uma das formas que Mateus vai usar para procurar convencer os seus leitores é dizer o quê? É dizer, olhem, Jesus é o cumprimento das profecias. E nós vemos isso desde lá do capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1, versículo 22, nós vemos Mateus a colocar um texto do Antigo Testamento ligado ao seu nascimento, aos primeiros eventos da vida, como por exemplo quando ele foge com a família para o Egito, e está profetizado no Antigo Testamento, Mateus 2,15. O seu ministério de curas, de milagres, de libertação também está profetizado, Mateus capítulo 8, versículo 17. A sua discrição e a sua compaixão na forma de fazer o seu ministério também estava profetizado. A sua futura prisão também estava profetizada. O apóstolo João traz uma série de textos também do Antigo Testamento que mostram como Jesus cumpre cada um desses textos. Então, aquilo que nós podemos dizer, a nossa primeira resposta é que Jesus é o centro das Escrituras. Okay? Jesus é o centro das Escrituras. O que ele veio fazer é o centro da palavra. Tudo o que vem antes de Jesus aponta para onde? Aponta para Jesus. Tudo aquilo que vem depois de Jesus aponta para trás, para o que Jesus fez, para a sua obra, mas também aponta para a frente. Para onde? Para o retorno de Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Logo em Gênesis nós encontramos Jesus, capítulo 1. Jesus a criar tudo o que existe. Deus cria por meio da sua palavra, do verbo, a palavra. João capítulo 1 vai dizer que Jesus é o quê? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Jesus está no início, capítulo 1 de Gênesis, a criar todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito existiria. João capítulo 1, Jesus está lá. Jesus está lá numa conversa intratrinitária. Ou seja, nós vemos Deus a conversar dentro dele próprio. Vemos Deus a falar no plural, quando Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Há uma conversa intratrinitária. Jesus está lá.
em Gênesis. Jesus está lá no capítulo 3, depois de Adão e Eva terem pecado, quando Deus diz que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente seria Jesus. No Antigo Testamento, pessoas apontam para Jesus. Profetas, reis, sacerdotes. José aponta para Jesus. Moisés aponta para Jesus. Arão, David, Jonas. Eventos apontam para Jesus, como a saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. O Êxodo, a Páscoa. Todos os eventos que ali acontecem apontam para Jesus. O tabernáculo aponta para Jesus. O candelabro aponta para Jesus, que é a luz. Os pães da proposição apontam para Jesus, que é o pão da vida. A purificação que os sacerdotes tinham que fazer apontam para Jesus, que é aquele que purifica e aquele que é puro. Dias e festas religiosas. O sábado aponta para Jesus, por isso que nós não guardamos mais o sábado. Porque Jesus é o nosso sábado, porque Jesus é o descanso eterno da alma dos santos. Não guardamos mais o sábado, porque Jesus é o sábado. Tudo no Antigo Testamento é Cristo, absolutamente tudo. Jesus é o servo melhor, o profeta melhor, o rei melhor, o sacerdote melhor. Jesus é o salvador da história dos livros históricos. Jesus é a lei cumprida, as cerimónias, os rituais cumpridos, obedecidos, o homem perfeitamente justo. Aquilo que Deus exigiu na lei era que o homem amasse a Deus de forma perfeita e amasse uns aos outros de forma perfeita. Jesus é o cumprimento da lei, dos livros da lei. Jesus é a inspiração e a finalidade da adoração dos salmos, a sabedoria completa e última dos livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações. Jesus é a esperança de uns e o terror que viria sobre outros, porque Ele é tanto o Messias prometido que vai resgatar e restaurar o seu povo, quanto é o juiz de todo aquele que não o teme, dos livros proféticos. Tudo no Antigo Testamento são sombras do objeto real. Nós vemos uma sombra da cadeira e sabemos que ali está uma cadeira por causa da sombra da cadeira, mas não sabemos como é a cadeira exatamente. Não sabemos a textura da cadeira, não sabemos a cor da cadeira, não sabemos outras informações sobre a cadeira, apenas sabemos que há uma cadeira por causa da sombra. Todas estas coisas do Antigo Testamento são setas numa revelação que vai sendo progressiva para aquele que viria, Jesus Cristo. Deus feito homem que pisaria a terra para conquistar a salvação para o seu povo. Agora, tudo no Novo Testamento também é Cristo. O Deus homem em ação, a ensinar, a curar, a amar e a exortar, morto e ressuscitado nos Evangelhos. O Espírito de Cristo em ação poderosa por meio da sua Igreja para a expansão do Evangelho em todas as nações nos Atos dos Apóstolos. O funcionamento em ordem, em amor, em consagração, em preservação, em ação do povo de Cristo, nas epístolas escritas às igrejas, os dias vislumbrados do retorno de Cristo para julgamento e para a vitória gloriosa dele e para o seu povo no livro do Apocalipse. Nós vemos Jesus em cada livro da Bíblia, em cada página das Escrituras, em cada parágrafo, em cada linha, nós podemos ver Cristo. Tudo nas Escrituras é Cristo. Ele é a própria palavra. Ele está nas entrelinhas, ele está nas linhas. Quem é este? Quem é este? Ele é o centro basilar, o panorama de toda a Escritura, mas também o detalhe mínimo de toda a palavra. É Cristo. Cristo. Dizer que tudo é Cristo nas Escrituras é o mesmo que dizer que tudo é o Evangelho nas Escrituras, porque Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa notícia. Porquê é que Jesus é boa notícia? Porque Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Porque Ele veio resgatar homens e mulheres órfãos dos braços do Pai para trazê-los de volta para os braços do Pai. Então, se tu ainda te perguntas nesta manhã quem é este que estas pessoas todas vêm aqui cantar, orar, ouvir, quem é este? Sabe que ele é o centro de um livro que foi escrito por 40 pessoas diferentes. 40 homens diferentes, de lugares diferentes, de tempos totalmente diferentes, séculos diferentes. E um livro escrito assim, com tantas pessoas, de culturas diferentes, com tantos séculos, milhares de anos, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um livro completamente desconexo. Tinha tudo para ser uma manta de retalhos. Para não fazer sentido de um livro para um outro. Tinha tudo para ser um livro cheio de contradições. Mas não. É um livro que tem um fio condutor desde o início até ao fim. É um belo puzzle cujas peças se encaixam de forma perfeita e que no fim formam uma imagem majestosa, gloriosa, linda, que arrebata os nossos corações.
Quem é Jesus para ti? Como é que podemos ficar indiferente? Como é que podemos ficar indiferente àquele que é o centro de um livro assim? O livro mais vendido no mundo, o livro mais imprimido no mundo, o livro mais traduzido no mundo e o livro que mais impacto teve e tem tido no mundo. Tanto em pessoas individuais quanto em sociedades. A Europa hoje é o que é por causa da redescoberta e por causa da revalorização das Escrituras no século XVI por meio da Reforma Protestante. A ciência, a política, as artes, a família, que hoje está a ser atacada à força toda pelas ideologias de esquerda. Todos esses valores vieram da Bíblia. Este livro, como é que um livro tem o poder de transformar de forma positiva a vida de tantos que testemunham, a minha vida antes era uma porcaria. Eu maltratava todos aqueles que estavam à minha volta. As pessoas que estavam à minha volta viam um caráter podre. Hoje, as pessoas ficam pasmas. Como é que é possível alguém mudar tanto? Como é que é possível alguém ter atitudes completamente diferentes da noite para o dia? Um livro. Que outro livro existe na história que tenha tido e que tenha o impacto que tem a não ser este livro. E este livro fala de uma pessoa apenas, que é aquele que de facto tem o poder para transformar, que é Jesus Cristo. Ele é a própria palavra, a palavra que transforma, que liberta, que constrói, que edifica. Então, para aqueles de nós que recebemos esta boa notícia, o próprio Cristo revelado em cada página da Bíblia, será que nós o encontramos todos os dias quando fazemos nossas leituras? Será que encontramos Cristo quando lemos a Bíblia no nosso devocional? Nós temos falado de legalismo, ok? Temos falado de legalismo. E facilmente nós podemos ler as páginas da Bíblia como uma série de comportamentos a adotar e comportamentos a deixar de lado. Podemos ler a Bíblia como uma série de princípios morais e éticos. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Tudo isso é válido, ok? Tudo isso é válido. Só que vai ser vão, ou seja, vai ser improdutivo, vai ser impossível viver tudo aquilo que as Escrituras apresentam se a pessoa não tiver o quê? Um coração radicalmente, profundamente, drasticamente transformado. Regeneração, novo nascimento, que só acontece por meio do Evangelho, que só acontece por meio da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É por causa da obra de Jesus, da transformação que é feita por Jesus, na cirurgia que Ele faz do coração, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, que nós podemos ver verdadeiramente de dentro para fora e não apenas de fora, comportamentos a serem gerados, comportamentos de amor para com Deus e de amor para com o próximo. E este é o resumo de toda a lei. Este é o resumo de todos os mandamentos. Então, minha dica para todos nós aqui, a nossa tendência é não fazer isto. Mas se Cristo é de facto o centro de toda a Escritura, como nós vimos, sempre que tu fores fazer o teu devocional, sempre que tu fores ler a tua Bíblia, procura Cristo. Procura o Evangelho no texto em que tu tiveres, seja qual for, seja Levítico. E é fácil encontrar Jesus em Levítico. É muito fácil encontrar Jesus em Levítico. Porque Jesus é cada cordeiro, porque Jesus é o candelabro, porque Jesus é tudo aquilo que eu falei ainda há pouco. Quando fores ler Jonas, este também é fácil. Encontrar Jesus em Jonas. Porque o próprio Jesus diz que ele é o Jonas, que esteve 3 dias dentro da barriga do peixe e que sai depois, mas não só. Jesus é o profeta que foi enviado para um sítio pior do que Jonas. E nós vimos há uns domingos atrás como Jonas foi enviado para o pior lugar da terra, para o pior povo da terra. Era como se fosse enviado um judeu para pregar numa praça nazi em Berlim. Ok? Exatamente a mesma coisa. Só que Jonas fugiu. Jesus não fugiu de vir pregar e de vir morrer para que um povo pior do que o de Nínive pudesse ser resgatado. E é assim que nós encontramos Jesus. Nós encontramos Jesus em David e Golias, em que o gigante que afrontou o Deus de Golias é a morte e o pecado que afronta o povo de Deus. E David, aparentemente sem força nenhuma, é o Cristo no qual não achávamos nem beleza nem formosura, que derrotou o maior gigante de todos, o pecado e a morte. O Rei dos Reis. Em todos os livros podemos encontrar Jesus. Agora isto pede um exercício de nós. Isto pede um exercício de nós. Então, por favor, aos pregadores,
aos professores daqui, que dão Sempre Feliz, que dão JAP, que dão, enfim, estudos onde quer que seja. Por favor, preguem Cristo. Um dia vou colar aqui um papel. Por favor, pregue Cristo. Porque é fácil pregar sem pregar Cristo. É fácil dizer, nós como cristãos não podemos ser assim, não podemos ter este comportamento e temos que ter este comportamento e este comportamento. Isso é moralismo. Um budista e um espírita pode pregar exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas um budista e um espírita nunca vai pregar que nós podemos viver isso de dentro para fora, só e unicamente porque pela graça nós fomos salvos em Jesus, que nos dá o poder, por meio do seu Espírito, para viver aquilo que pede de nós. Portanto, todas as pregações, todas as meditações, venham elas de onde vierem, seja de Judas, seja de Gênesis, seja de onde vier, por favor, mete Cristo. Líderes de JAB, líderes Sempre Felizes, pregadores, metam Cristo, porque nós só vamos ser transformados quando Cristo está presente. Porque é o poder de Cristo. É o Evangelho que transforma. Então, quem é este? É o centro das Escrituras. Jesus, o centro das Escrituras. Quem é este? Segundo ponto, é o soberano da história. O que nós vemos na passagem é que Jesus está no controle de todos os eventos. Desde os momentos que ele sabia exatamente onde estavam, até ele inclinar o coração dos donos dos jumentos para emprestar os jumentos. Jesus controla todos os detalhes. E Jesus vai controlar cada dia da semana para que ele seja morto no dia em que todos os cordeiros na Páscoa eram mortos, porque ele é o Supremo, ele é o Cordeiro dos Cordeiros. E ele controla cada evento, cada situação. E até o beijo de Judas é controlado por ele, para que a justiça e a paz se beijassem na cruz do Calvário. Cada evento, cada situação de Jesus está debaixo do seu controle. Ele faz com que todos os eventos se desenrolem de modo a que o seu plano se cumpra na integridade. E Jesus já havia mostrado antes que ele tem poder sobre tudo. Jesus já havia mostrado que ele tem poder sobre a doença. Curado leprosos de tocar. Libertar pessoas possuídas por demónios. Acalmar uma tempestade, a fúria da natureza, coisa que o homem hoje com a ciência, com a tecnologia, não consegue fazer. Jesus, com uma palavra só, acalma a tempestade instantaneamente. Jesus, que já tinha ressuscitado outras pessoas dos mortos, ele mesmo ressuscita dos mortos. Jesus tem controle sobre absolutamente todas as coisas que acontecem. Jesus é o soberano da história. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, estou a ler Paulo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que Paulo está a dizer que nele, em Cristo, todas as coisas continuam no lugar em que estão porque Jesus está a assegurar. A gravidade continua onde está porque Jesus está a assegurar. Cada coração continua a bater porque Jesus está a assegurar a batida do coração. Cada passo que é dado na humanidade, Jesus está a assegurar. Tudo Jesus segura. Sempre segurou. Enquanto Jesus era amamentado pela sua mãe, Jesus sustentava o universo. Aquele bebé frágil, dependente do leite materno para sobreviver, controlava cada átomo do universo. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Jesus é da mesma forma que Deus é. É no nome dele, do Pai e do Espírito, que todos os seus seguidores são batizados. Em momento algum, Jesus perde o controle na sua vida terrena. Nem quando Herodes o tenta matar, lá, para que ele fuja para o Egito, cumpra as Escrituras. Tudo ao detalhe, Jesus controla. Quem é este? Quem é este? É o soberano de toda a história. É o soberano da história, Jesus, Deus que controla tudo o que acontece a cada momento, em cada lugar. Nada apanha Deus de surpresa, nada apanha Jesus desprevenido, absolutamente nada. Nós estamos apanhados desprevenidos por uma série de eventos, uma série de circunstâncias. Jesus não, absolutamente nada. E esta verdade deve moldar completamente a forma, não só como nós olhamos para Jesus, mas para a forma como nós olhamos para tudo aquilo que acontece à nossa volta. Porquê? Porque se nós somos dele, porque se nós nos rendemos a ele, se ele é o alvo das nossas maiores afeições, da nossa maior devoção, se nós vivemos, nos movemos, se nós estamos nele, então nós caminhamos como? Como aquilo que nós cantámos há pouco, nós caminhamos seguros, porque ele nos sustenta.
o sustentador de cada átomo do universo, guarda as nossas vidas. Guarda as nossas vidas. Nós caminhamos seguros não porque nós caminhamos no mundo de arco-íris e de póneis, o mundo cor-de-rosa de fantasias, onde a dor e as lágrimas e o sofrimento não existe. Mas nós caminhamos seguros porque no meio dessa dor nós caminhamos com o bom pastor que caminha connosco no vale da sombra da morte. Nós sabemos que cada palavra que é dirigida a nós, cada injustiça que é dirigida a nós, cada sobressalto na vida, cada circunstância amarga, avassaladora, e até pela sua infinita graça e misericórdia, cada um dos nossos erros, cada um dos nossos pecados, só pela graça, isto não é uma desculpa para pecar, ok? Mas pela graça dele, com as consequências que às vezes vêm para nós, ele permite que esses erros, esses pecados e todas as circunstâncias que tu e eu vivemos no nosso trabalho, com os nossos colegas, na nossa saúde, na nossa família, no nosso casamento, contribuam para o nosso bem. Tudo. Romanos 8, 28. E isto só acontece porque ele é soberano. Se ele não fosse soberano, não tínhamos garantia absolutamente nenhuma de nada. Por isso temos que pregar um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Deus não é o relojoeiro que montou o relógio, que deu corda e deixou as coisas andarem sozinhas. Não, Ele está presente em tudo. Então lembra-te, o Senhor das galáxias e dos detalhes é o teu Salvador, é o teu melhor amigo, é o teu amado da tua alma, é aquele que te ama incondicionalmente e é aquele que cuida da tua vida no mínimo detalhe, no mínimo. Do dia a dia. Do dia que correu mal ontem. Do dia que pode correr mal amanhã. Cada detalhe das palavras que foram ditas ou que não foram ditas e que te magoaram, cada detalhe, Ele é o Senhor da tua vida e Ele vai usar todas as coisas para o teu próprio crescimento. Crescimento é o quê? Romanos 8 e 28 vai continuar e vai dizer que é para sermos conformados à imagem de Jesus. O que é ser conformado à imagem de Jesus? É amar a Deus como Jesus amou e amar ao próximo como Jesus amou. Todas as circunstâncias da nossa vida vão nos levar a amar mais. Quando nós pecamos, a graça de Deus nos alcança, o perdão dele aquece o nosso coração. E como é que nós reagimos diante de um Deus que não se cansa de nos perdoar cada pecado nosso? Nós o amamos mais. E vamos então nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus que amava o Pai de forma perfeita. Então Ele é o soberano da história. Ele não é vítima. Ele é o orquestrador e o executante para que nós que estamos na plateia podermos nos deleitar, podemos ser beneficiados de tudo o que Ele orquestra, de tudo aquilo que Ele executa e para que no fim nós possamos bater palmas, possamos dar glória àquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para sermos mais como Ele é. Quem é este? É o centro das Escrituras, é o soberano da história. E terceiro e último ponto, é o Salvador humilde que voltará em glória. Então, embora Jesus seja o soberano da história, tudo aquilo que Ele faz no seu ministério terreno revela, e toda a eternidade, revela humildade. E esta narrativa é um exemplo disso mesmo. Jesus entra humilde em Jerusalém. E Ele é o Deus da história. Ele é o Criador de cada uma daquelas milhões de pessoas que lá estão. Ele existia antes de Jerusalém existir. Foi Ele que deu Jerusalém a Israel. Foi Ele que colocou o rei, o grande rei que todos amam e adoram em Israel, o rei David. Foi Ele que o pôs lá. E Ele entra humilde, no jumento, para ser humilhado, para ser cuspido, para ser maltratado. O soberano da história entrou no jumento, porque Ele não veio para destruir, mas Ele veio para trazer paz. O próprio Deus fez-se homem e habitou junto daqueles que o desprezaram e rejeitaram, para lhes dar corações capazes de amá-lo de volta. Foi por isso que Jesus veio humilde. Ele fez-se homem, sem qualquer necessidade para Ele. Ele não ganhava nada em ser homem. Ele já tinha tudo. Só que Ele transbordou amor a todos, para viver uma vida perfeita que ninguém conseguia viver e para morrer a morte que todos mereciam morrer, a fim de reatar as pessoas a Deus, à fonte da vida, da alegria, da esperança, da paz. Aquele texto famoso, Filipenses 2, Ele, sendo Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens.
assim na forma de homem humilhou a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então ele foi completamente humilhado. A maior humilhação já vivida na face da história foi a que Jesus passou. Não há maior humilhação. Não há maior humilhação do que aquela que Jesus passou. Ele veio para dar vida aos que estavam mortos e os mortos quiseram fazer o quê com ele? Matá-lo. Ele veio dar vida a mortos, mas os mortos quiseram matá-lo. Ele veio amar aqueles que não tinham amor, mas eles rejeitaram, não amaram. O rei do amor, o rei soberano da história, foi esmagado pelas suas próprias criaturas por amor. Mas o plano era esse, estava no plano, sempre esteve. O rei soberano da história, já dissemos. O plano era que por meio dessa cruz, aqueles que estavam mortos pudessem ter vida. Aqueles que nunca experimentaram este amor pudessem mergulhar e se banhar neste amor. Para que pudessem então devolver este amor a Deus e começar uma caminhada de amor ao próximo. E o rei humilde, esmagado na cruz, o que é que acontece 3 dias depois? Ressuscita. Ressuscita glorioso, venceu a morte, o pecado. Aquele que um dia entrou humilde em Jerusalém, montado no jumento, um dia voltará glorioso num cavalo branco. Apocalipse. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, não mais aqueles olhos ensanguentados. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, não a coroa de espinhos. Eu estou a acrescentar. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía da sua boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com um cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este é o Rei que virá, não mais para ser esmagado, mas para ser exaltado, diante do qual todo o joelho, crentes e não crentes, se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor. Quem é este? É aquele que é soberano, que veio ser esmagado para te dar vida, que teve compaixão de ti e teve compaixão de mim, humilhou-se à condição humana para que nós possamos ser exaltados à condição de filhos. À condição de filhos. Agora, todo ser humano, cada um de nós, cada um presente aqui nesta sala, um dia terá um encontro com o Rei Glorioso, que julgará cada pensamento, cada palavra dita e não dita, cada amor que não foi vivido por Deus e pelo próximo. O Rei voltará. Agora, Ele não vai julgar porque Ele é mau, porque Ele é mesquinho, ou porque Ele é arrogante, ou porque Ele é déspota, mas Ele vai julgar exatamente porque Ele é amor. E Ele tem de eliminar tudo aquilo que é contrário ao amor. O tempo da oportunidade para começar a caminhada de amor em direção a Deus e ao próximo é hoje. É hoje. Então aceita o Cristo esmagado, o Cristo humilhado hoje, para que um dia o Cristo exaltado, glorioso, Rei dos Reis, te aceite a ti. Aceitam nesta manhã. Aceitam nesta manhã. Aceita o seu amor hoje mesmo. Um amor profundo. Isto é parte de uma letra que vamos aprender no hino na próxima semana. Um profundo amor, vasto, imenso e sem fim. Um oceano rico em bênçãos que nos levará até à glória, até ao descanso eterno, até Ele mesmo. E este é o Rei do outro mundo. Este é o título deste sermão. Nós somos uma comunidade do outro mundo, porque nós temos um Rei do outro mundo, diferente de qualquer outro Rei que existiu. É o nosso Rei. Por isso, nós, Igreja, Ação Bíblica de Faro, marchemos sem medo, com humildade, indo aos outros que precisam, amando, doando-nos. Vamos com confiança, porque nós marchamos atrás do nosso general, do nosso capitão, do nosso Rei dos Reis, que é Jesus. E as portas do inferno, as portas da maldade, não prevalecerão contra nós, porque o Rei glorioso nos dá a garantia da vitória. Por isso vamos para a Atalaia com toda a confiança, proclamar o Evangelho e levar amor a quem não tem amor. Vamos para o meio dos nossos vizinhos, para o meio dos nossos colegas de trabalho, que também precisam tanto de amor como precisam do Evangelho, precisam da palavra de Cristo.
Marchemos com confiança. Ele está connosco. Ele disse que estaria connosco até à consumação dos séculos, por meio do seu Espírito, o Espírito de poder que nos dá dons, que nos dá capacitação, que nos dá poder. Por isso vamos marchar com confiança. Não vamos marchar com medo. Não vamos marchar com culpa. E às vezes nós não fazemos as coisas por causa da culpa, porque eu pequei, sou sempre o mesmo, sou um hipócrita, indo à presença de Deus. Eu não vou servir a Deus porque eu tenho isto e isto na minha vida. Não vamos marchar com leveza da alma, porque ao lavarmos as nossas almas em Jesus, elas ficam de facto lavadas. E o nosso serviço não é na base dos nossos méritos. O nosso serviço é na base dos méritos de Jesus também. Por isso vamos com confiança, com firmeza. Avancemos nos nossos casamentos, nas nossas casas, na sociedade, porque o Rei humilde voltará em glória e nos promete a vitória. Então quem é este? Quem é este? Este é o amado das nossas almas, aquele que nós amamos, aquele que nós queremos adorar para todo o sempre, aquele que nós queremos servir. Este é o centro das Escrituras. Ele é o soberano da história e Ele é o Salvador humilde que voltará em glória. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e o fim. Que era, que é e que há de vir. O próprio Deus, a própria palavra, que fala aos nossos corações, que se compadece, que chora pela nossa dor e chora conosco pela nossa dor, e que veio para que nós não chorássemos mais. Te adoramos, Jesus, tu que foste esmagado, humilhado, pisado, para que nós pudéssemos ser exaltados, elevados. Te amamos, Jesus. Brilha diante de nós. E, Senhor, perdoa-nos se o nosso coração não aquece com estas palavras. E dispensa o teu remédio às nossas vidas. Seja de que forma for. Para que os nossos olhos, ao contemplarem este Rei, se encham de alegria. Que nos deslumbremos, Senhor, com este Rei. Que fiquemos maravilhados, absolutamente maravilhados, quebrados, quebrantados diante deste Rei que nos ama, que controla tudo, que faz com que tudo contribua para o nosso bem e que restaurará todas as coisas, que nos dará uma eternidade onde viveremos em felicidade para todo o sempre. Brilha, Jesus, diante de nós. E que ao entrarmos nesta semana da compaixão, da paixão, na semana do sofrimento de Cristo e da vitória de Cristo, tu sejas, Jesus, Filho de Deus, Verbo vivo, tu sejas tão brilhante diante dos nossos olhos, que os nossos corações sejam completamente conquistados por ti, de forma que todo o brilho deste mundo caia, fique ofuscado diante de um tal brilho, diante de uma tal luz, diante de um tal amor, diante de um tal Deus, que nós não encontramos em absolutamente lugar algum, Senhor. Brilha diante de nós, conquista os nossos corações, para que possamos viver em obediência, para que possamos caminhar em vitória, confiantes na nossa vida, nas nossas dores, nas nossas lágrimas, nos nossos desafios, no nosso pecado. Marchemos confiantes, porque o Rei da Glória vai à nossa frente. No nome de Jesus. Amém.